Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos entrando no ar com mais um ponto contra ponto. Respeito a sua opinião, respeite a minha oposição. O programa que leva informação de utilidade, uma horinha aqui de programa útil, agradável, divertido, com pessoas trazendo assuntos de interesse de toda a sociedade, assuntos ligados ao direito, assuntos ligados aí à psicologia, à sociologia, ao modo de vida das pessoas que nós observamos no dia a dia. E hoje, com um tema bastante bacana, porque nós vamos falar aqui de o outro lado da rua. O outro lado da rua significa aquele lado que a gente nem sempre vê nas manchetes, nos jornais. Parece que há uma preferência de se explorar aí a catástrofe, né? A tragédia, e as pessoas às vezes esquecem de realçar aquilo que também há de dia a dia, que estão aí convivendo conosco. E às vezes nós passamos despercebidamente, né? Essas pessoas passam despercebidas de nós, porque nós não conseguimos identificá-las como sendo pessoas que produzem arte, que produzem algum trabalho à população, né? Algum trabalho útil para aqueles que passam aí nas ruas, nas praças, e nós às vezes nos desligamos desse olhar um pouco mais curioso. Eu, com a boa experiência de 50 anos de feira hippie, né? Cresci, criado pelos meus pais, trabalhando desde os 5 anos de idade na feira hippie, né? Ali, né? Hoje na praça na Avenida Afonso Pena, antes tínhamos ali na Praça da Liberdade, mas a feira hippie, feira de rua, a maior feira aberta da América do Sul, né? Uma feira onde a gente convivia desde a madrugada com muitas pessoas, e muitas dessas pessoas, trabalhadoras como nós, e outras artistas. Hoje nós temos o prazer de chamar aqui 2 grandes amigos para poder conversar a respeito, e vamos ter outras entradas aí também de pessoas que usam a rua como o seu local de trabalho, usam a rua como o seu local de prestação de serviço voluntário, usam também a rua como o seu local de produzir arte e criatividade. Nós estamos falando do Fabiano Mendonça, que já está sendo convidado aqui, está nos assistindo, mas ainda não aceitou o convite. Daqui a pouco ele está conosco. Fabiano Mendonça, que é psicólogo, que tem um trabalho chamado Psicologia na Rua de BH. Você já pode até começar a seguir aí, se não está seguindo. Nós divulgamos aí, ele aí conosco. E a Mariana Mota, que é também artista de rua, que tem grande trabalho prestado aí em todas as capitais, já viajou muito, né, com a arte. Ela que é bacharel em Direito, né, e apesar disso, também é do teatro, tem formação no teatro, formação acadêmica, mas encontrou na rua, nas ruas, nas praças, nas praias, o seu lugar de fazer arte, de se manifestar. Sejam muito bem-vindos. Fabiano, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Boa noite. Beleza, Rachi? Brinquei lá, que falei com ele, coloquei nos comentários que você é jogador caro. Custei para poder arrumar essa agenda, né? Mas, felizmente, nada. Obrigado, viu, por ter aceito o convite. Valeu demais. Obrigado por ter convidado e insistido no convite. Isso mesmo, obrigado mesmo. Você, além de psicólogo e psicologia na rua, você é um dos psicólogos mais elegantes que eu conheço, viu? Sempre tem palavras, você está ditando moda. E a querida Mariana Mota. Ei, Mariana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, querido. Gratidão pelo convite, por essa oportunidade de falar das ruas, da minha monografia Garantia ao Direito às Cidades Sustentáveis, né? Qualidade de vida, ao belo. Né? E a gente, às vezes, eu mesma, quando fiz a minha monografia, minha professora de Direito Ambiental, Pedalgina, ela foi e falou, faça esse tema, você vai gostar. E aí, quando eu vi, né, eu falei, gente, que tema apaixonante, né? E a gente pensa que essa coisa assim, de preservar o meio ambiente está ligada assim, ao meio rural, né? Ao litoral. O meio urbano, a gente pensa assim, é a Babilônia. Muito assim, bem, muito bem. Vamos trazer muitas ideias e as contribuições. Já agradeço desde já. Você que está conosco e nos acompanhando já sabe o nosso esquema. O programa aqui é extremamente interativo. A gente procura trazer informação de qualidade, mas com a participação de todos e todas que puderem e quiserem, inclusive por vídeo. Você pode chamar aí, fazer sua pergunta no ar, pode deixar um comentário, uma sugestão. Você que é seguidor já do Fabiano, aí, ó, Fabiano Mendonça, tem o Psicologia na Rua BH, você já pode seguir aí no Instagram, se você não segue,
E você que já é seguidor pode entrar, fazer seus comentários, mandar abraço, pode mandar abraço aqui para os parentes. Aqui é democracia. A Mariana também com seus seguidores, o dela é Serei Mari, não é isso? Seu perfil no Instagram, Serei Mari, e ela vai contar por que serei, né? Ficou bacana porque é o verbo. É o verbo. Agora, como eu moro agora assim, né, na área rural, né, de Brasília, né, aqui no núcleo rural no Oeste. Então, assim, eu vi como eu gosto muito de arte, das ruas, e agora eu tô num lugar que eu fico muito isolada, né, reclusa, né. Mas de vez em quando tem que sair e dar o ar da graça, né? Aí eu falei, agora é a hora de pôr o meu personagem assim, que eu gosto muito dos rios, de praia. Aí eu vi que estava vendendo cauda de sereia, né? Aí eu falei, por que não? Já comprei máscara, asa de anjo, figurino de dança árabe, né? Cleópatra, então tudo a arte de rua vem por causa disso. Muito bem, depois a gente vai falar disso ainda com detalhes. Isso. Para participar. Deixa eu pontuar aqui. Deixa eu pontuar aqui apenas o seguinte. Primeiro que eu fiz alusão aqui à minha experiência nas ruas, trabalhando na Feira Hippie, e a Mariana é conhecida, inclusive, de Feira Hippie também, mas é grande amiga. E eu tive esse final de semana, passei lá em Minas Novas, turma de Minas Novas que estamos acompanhando, durante a festa do Rosário, encontrei com diversos amigos de mais de 40 anos. A Mariana também tem o pé lá de Minas Novas, é filha do querido amigo Carlos Mota, que foi deputado federal. Nós gostaríamos muito de tê-lo de novo no cenário político, porque é um homem ligado à causa do Vale de Jequitinhonha, ele que foi o mentor e um dos que conseguiram levar a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri para Diamantina. É um orgulho muito grande que nós temos desse conterrâneo à frente de uma causa tão nobre, e quem sabe ele ainda volte para poder fazer aí do restante da sua vida uma carreira belíssima como ele construiu, não só na política, como também como procurador federal do INSS, com muito talento, com muita honestidade. Um homem probo, um homem reto. Obrigado. Depois a gente vai falar de Carlos, que é, além de tudo, poeta também. Tem aí livros, nós vamos falar dos livros dele. Tem um dicionário de mineirês, jequitinhonhês e minas-novês, que é a nossa língua própria, que muito antes de outros artistas aí, que a gente está vendo aí fazer modinha. Olha aí o dicionário, já está fazendo deixa. Já tem dicionário, tem livros, né? Maravilhoso, a gente vai falar daqui a pouquinho de Carlos Mota também. Bom, e eu falava dessa experiência, porque desde os 5 anos de idade eu me lembro, uma das fotografias mais antigas que eu tenho, e naquele tempo, realmente a fotografia era um artigo de luxo, a gente não tinha câmera, a gente tinha um ou outro flagrante que um parente fazia. Eu mesmo fui fotografado na Praça 7, com meu pai de mãos dadas ali, voltando da Feira Hippie, de mais um domingo de trabalho, a gente voltando da Feira Hippie para poder pegar um ônibus para ir para casa, pai com a sacola daquelas biriba, aquelas de fazer supermercado mesmo, cheio de coisas que levavam para a feira, né? Aqueles produtos que a gente usava ali, material para trabalhar. E a gente foi flagrado ali numa foto de lambe-lambe, que é uma profissão que está sumindo, está acabando. São aqueles fotógrafos instantâneos que ainda nós temos ali no Parque Municipal, alguns heróis valentes que sobrevivem, tirando fotografia, né, ali, e revelando imediatamente, surpreendiam os casais, né? A foto chamava flagrante, você era flagrado no meio da Praça 7 por um fotógrafo que tinha aquela habilidade de captar o momento. E eu, desde então, passei a ser um admirador da Praça 7, sempre falo para os meus alunos, faço questão de ir toda semana, quando eu posso, eu estou lá na Praça 7, vou de chinelo, vou de bermuda, para poder me misturar no meio da turma e ver o que está acontecendo em Belo Horizonte. Ali é um termômetro, a gente vai tomar um café ali, no Café Nice, encontra com inúmeros operadores do direito, desembargadores, juízes, advogados, mas a gente encontra com bandido também. Dizem que na Praça 7 é o maior metro quadrado com mandado de prisão em aberto. Você encontra bandido até famoso, às vezes vão tomando um café, e a gente fica vendo aquele monte de gente misturado, tudo junto. Tem 2 índios vendendo colher de pau, cocá, tem 2 meninos fazendo uma miçanga ali, fumando um baseado, aí tem 2 guardas municipal, que parece mais o Robocop. Se a Rússia tentar invadir Belo Horizonte, está lascada com a guarda municipal, os caras super parlamentados. 2 PM também, por que não? Outro vendendo ouro, o outro oferecendo retrato para documento, é gente vendendo tratamento de dente. Você tem de tudo na Praça 7.
E você não vê ninguém correndo, gritando, pega ladrão. De vez em quando assalta uma carteirinha, um celular, mas é tudo na mão leve. E ninguém percebe que foi bem assaltado e a Praça 7 continua existindo. Ao longo desses anos todos, e eu já estou chegando nos 60, eu comemoro cada ida na Praça 7, se não com shopping, quando a gente pode, não tem compromisso, com um cafezinho ali, para a gente poder observar esse movimento da vida acontecendo. O interessante é que eu aprendi nesse tempo todo é que tem muita gente na rua em sofrimento. A gente falou aqui recentemente, no ponto contra ponto, das pessoas invisíveis ou invisibilizadas que são levadas às ruas contra a sua vontade, às vezes de maneira forçada, pela essa eclosão social que nós temos, pessoas que estão morando literalmente nas ruas e pessoas que às vezes querem estar nas ruas por causa de um anonimato que a gente não sabe interpretar, desilusões amorosas, brigas familiares, enfim, pessoas que eram ricas, perderam tudo, outras que dissiparam seus bens por uma prodigalidade e que estão ali nas ruas vivendo quase que invisivelmente. Mas a gente tem um outro lado da rua, são as coisas lindas que nós temos. Belo Horizonte é uma capital abençoada em vários itens, principalmente a questão do clima, principalmente a questão do aconchego e da acolhida do mineiro, que é próprio nosso. E a gente encontra pessoas como o Fabiano, psicólogo, que se lança num grande projeto, um desafio imenso, que eu quero conhecer hoje aqui mais um pouquinho. A gente já conhece um pouco, mas sempre tem muita coisa para revelar. Como é que isso apareceu, como é que surgiu, de onde é que veio essa ideia meio maluca aí, né, de atender psicologia na rua. Pessoas que às vezes não estão se dando conta de que o adoecimento mental que eu falava ainda há pouco está pegando muita gente aí, até de surpresa, as pessoas não se preparam e de repente elas estão aí descendo uma pirambeira social em virtude de um sofrimento mental que pode ter aí uma mudança de curso, com apoio, com ajuda, com trabalho, talento. A Mariana, que tem uma experiência vasta, ela já adiantou aí, é bacharel em Direito, teve aí uma belíssima trabalho de conclusão de curso, na área da sustentabilidade da vida na cidade. E ela vai dizer para a gente... Que eu, sem perceber na arte, eu fazia isso. Sim. Né? 10 anos depois, foi exatamente. uma forma de me afirmar como artista, né? E também artista, aquela exatamente. coisa de não depender de terceiros, né? Okay. Você está apresentando aonde? Onde você está expondo sua arte? Você está... Mas isso daí está te dando dinheiro? Às vezes não era nem isso, né? Você só queria, assim, reconhecimento mesmo, claro. Okay. O dinheiro, coisa de... Eu trabalho com isso, né? Mas, assim, aí comecei na Feira Hippie. Claro que eu me sentia familiarizada ali, né? Na época que eu fui. Eu tinha, assim, me sentia muita vontade. Eu sempre fiz em áreas de entretenimento, feiras, depois na Bahia, que as pessoas já estão preparadas para verem. Eu nunca fiz assim, é o happening, né? O acontecimento, igual performance, ou teatro. A pessoa sabe que vai encontrar ali a arte, ela pagou um ingresso, ou ela sabe que vai acontecer uma performance, mas você precisa do público. Quando você estatuído, você precisa do público. E também ali é tudo imprevisível. Vai ter gente que vai te zoar, vai ter gente que vai admirar, vai ter muitos elogios, a maioria elogia, a maioria gosta, mas às vezes você tem que, né? Driblar aquilo, sair do lugar para não ter que brigar, né? Diálogos que curam, né? Você não fica ali, você sai do lugar e é aquela liberdade, né? Eu posso sair. Tá, isso mesmo. Fabiano, me conta o seguinte, como é que nasceu psicologia na rua? A Mariana começou a pincelar a questão da arte. Como é que é a arte da psicologia na rua? Me conta aí. Então, Rachid, antes de ir para a rua, a gente iniciou um plantão psicológico aqui no nosso consultório particular, né? A gente já tinha esse objetivo inicial de democratizar esse acesso à psicologia. Então, na época, éramos alguns sócios aqui no consultório. A gente pensou nesse projeto, né? E a gente começou a divulgar nas redes sociais, até nas redes sociais a gente teve até assim, uma boa recepção, né? uma boa demanda.
isso empolgou a gente bastante para esse início, né, esse pontapé aí do plantão psicológico. Só que, assim, no primeiro dia de plantão, se eu não me engano, apareceu uma pessoa, né? Apareceu uma pessoa para o atendimento. A gente atendia aos sábados de manhã. E aí, no decorrer dos outros sábados, foram aparecendo uma, duas pessoas, né? E aí a gente viu que a gente não estava conseguindo alcançar esse objetivo mesmo de democratizar esse acesso à psicologia. Nesse momento, antes já existia. Não é uma ideia nossa, né, da psicologia ir para a rua, não foi uma ideia minha, nem do nosso coletivo. Né, porque antes já existiam, ainda existem coletivos de psicanálise, né, que fazem essa escuta a céu aberto. Né? A gente, em São Paulo, até em Brasília, Porto Alegre, Rio. Então, hoje a gente tem vários coletivos aí de psicanálise que fazem, né, esse trabalho. Então, como a gente já acompanhava esse trabalho pelas redes sociais, né, pelas mídias sociais, a gente ficou inspirado e a gente pensou assim, por que não, né? Se a gente quer democratizar o acesso, a gente tem que ir aonde o povo está, né? Assim, onde as pessoas estão, assim, né? Porque a gente sabe que todo psicólogo tem que ir aonde o povo está. Aonde o povo está. Exatamente, aonde o povo está. E a gente sabe que tem as barreiras invisíveis também, né? Assim, algumas pessoas até virem no prédio, apresentarem documentos, subirem, ver que é um local de consultório particular, enfim. Tem barreiras invisíveis para as pessoas acessarem. E aí a gente, inspirado nesses coletivos, a gente, então, vamos para a rua também. A princípio a gente pensou na Praça da Estação, assim, seria um local fantástico. Primeiro ali que tem uma movimentação ali de pessoas, um fluxo de pessoas assim, intenso, né? A gente tem a estação central ali do metrô, tem uma população de rua, uma grande concentração de população de rua, né? Ali na Praça e na Arão Reis, né? E também ali na Arão Reis ali é um território de resistência cultural, né? De resistência artística, cultural, política debaixo do também. viaduto, inclusive, né? Debaixo do viaduto. Debaixo do viaduto. Isso, a Rua Arão Reis, ela é pequenininha ali. Isso. O movimento do hip hop, o pessoal da performance, skaters, né? Nós vamos ver, daqui a pouco a gente deve ter um Breno com a gente aí, ó, falando de skate. O Breno é massa demais. O LGMC, na época tinha o Nelson Bordello, tem o Teatro Espanca, enfim, né? Então ali era um lugar bem propício. Só que a gente descobriu que já havia um outro coletivo que chamava Furo, né? Eu acho até que eles não estão elas, né? É um coletivo até formado por mulheres, eu acho que eram formadas na UFMG, psicanalistas, elas faziam esse trabalho lá, né? Eu acho que infelizmente hoje elas não fazem esse trabalho, então não dava, né, para ocupar ali o mesmo espaço. E a gente foi pensando nas praças, enfim, e a gente chegou na Praça Raul Soares, né? Que é onde a gente atende hoje. A Praça Raul Soares também tem. Pois é, a Praça Raul Soares. Ali. A praça funciona aos sábados também? Aos sábados, atualmente, a gente está atendendo lá das 9 da manhã às 11h30. Só que a gente está de 15 em 15 dias, no primeiro e no terceiro sábado de cada mês, né? Exceto quando chove. Aí quando chove, não tem jeito da gente atender. Então a gente decidiu ir lá para a Praça Raul Soares, né? Assim, muito embora assim, a Praça Raul Soares é um local de referência, né, aqui de BH, infelizmente ainda é um local assim de passagem, né? Onde as pessoas passam, assim. E ironicamente, como eu falo, o efeito rodoviário da Praça 7, né?
efeito rodoviária. A pessoa está chegando ou está saindo, ela nunca está no destino. E a gente tem também na Praça Alto Soares, você me corrija se eu estiver errado, eu acredito que a Praça Alto Soares acabou ganhando também uma conotação de resistência da comunidade LGBTQI-APN+, que, aliás, hoje é o Dia Internacional do Orgulho, né? LGBTQI-APN+, não podemos esquecer os bares, os cinemas antigos, né? Que eram os cinemas que ali passavam os filmes da chanchada, o pornô, ou seja, a praça foi muito estigmatizada durante um tempo como a Praça da Boemia, antes mesmo de bairros. O Parque Municipal também carregou muito estigma. E assim, a praça fazia esse diferencial porque ainda no início dos anos 1990, a gente tinha os bares 24 horas ali, o Escaramuche, né? Outros ali que tinham o Macau, que servia. Então, os músicos, nós músicos, nos encontrávamos no final da madrugada ali, para poder saborear o mexidão. O que sobrava dos pratos, a gente fazia o mexidão, batia o mexidão ali a custo baixo, tomava nossas biritas ali, fazia a cantoria e ia embora para casa. Então, é um local, sem dúvida nenhuma. Eu tenho 2 professores de dança, o Carlos Arpro, o Henri Neto, que nos deixou precocemente, mas foi o primeiro homem a dançar a dança do ventre. E quando eu fiz ensaio lá com ele, eu ficava muito ali naquela área da Praça Raul Soares, porque eu trabalhava na IC, eu ia para o Parque Municipal, e aí o ensaio era 7 horas da noite. Então, assim, às vezes os parques e as praças eram meu posto seguro, para não ter que voltar para casa, porque às vezes era desvantagem voltar para casa. E às vezes no restaurante popular, comia, aí comprava um lanche, fazia piquenique ali, porque era 7 horas meu ensaio, meu trabalho ali terminava meio-dia, era de 6 a meio-dia na IC. E aí eu falava assim, ficava ensaiando nas ruas, fiz até um filme, participei de um filme, porque eu estava ensaiando no Parque Municipal, porque eu falei, gente, Belo Horizonte, a gente tem que fingir que está na Europa, né? Fingir que está na Europa. Mesmo. Porque o pessoal não tem vergonha. Aqui a gente fica... Fabiano, quem é atendido em psicologia na rua? Quem é o perfil? Qual é o perfil? A pessoa da população de rua somente? Ou a pessoa de classe social inferiorizada e que tem acesso a uma consulta? Tem valores? Tem cobrança? Não tem? Como é que funciona isso aí? Então, até pelo nome, né, psicologia na rua, muita gente pensa que é um atendimento exclusivamente voltado para a população de rua. Não, o atendimento é para quem quiser, né? Então, assim, não tem agendamento, assim, é por ordem de chegada, né? As pessoas, não é cobrado, né, esse atendimento, mas também a gente não está lá para fazer caridade, assim. Perfeitamente. A gente não está para fazer caridade, a gente não tem ligação com nenhuma instituição religiosa, né? Assim, muitas pessoas chegam e perguntam se são da igreja, né? Não sei o quê. Não, porque tem até a igreja ali que faz um trabalho ali na praça também, né? Verdade. Mas, assim, hoje a gente atende, a maioria das pessoas é da população de rua. E aí eu acho o máximo, é isso mesmo, é esse público é o mais vulnerável mesmo. E é esse público. Mas como é que me conta aí dessa dificuldade? A psicologia, ela é uma atividade que hoje eu, como leciono no curso de psicologia, convivendo com inúmeros psicólogos, com a Dalcila Ferrão, nossa ex-presidente e nossa ex-conselheira federal, que é a sua digníssima esposa, né, que é a maravilha de psicóloga também, de pessoa. Então, nós convivemos com as pessoas e a gente vai aprendendo um pouquinho, sabemos que a psicologia ela também é uma atividade de referência e de recorrência. Né? Ninguém consegue ouvir o outro uma única vez e dizer que as coisas estão bem ou que melhoraram, etc. Como é que funciona isso aí para as pessoas voltarem? As pessoas voltam, elas se comprometem? Como é que é isso? Então, Rachid, a maioria não retorna, né? Mas a gente... Eu penso muito assim que nesse modelo do plantão mesmo psicológico, né? Eu não sabia. Muitas pessoas vão lá às vezes para desabafar, né? Vão lá, pessoas vão isso para ter uma escuta. Muitas pessoas
que a gente atende, principalmente a população de rua ali, nunca foi escutada, né? Nunca teve a sua subjetividade escutada, né? O seu sofrimento escutado por profissionais da psicologia, né? Porque a gente sabe que também temos outros serviços aqui em BH que também fazem uma escuta, mas é um outro tipo, né? De trabalho, né? Então a gente trabalha mais assim numa forma emergencial, né? Sim. E tem muitos casos, assim, tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que sentam lá, falam assim, eu faço uso, né, de substância psicoativa, eu vou sentar aqui para não usar, né? Eu não quero usar, eu estou tentando não usar, vamos trocar uma ideia aqui. É um trabalho, a pessoa tenta uma pegar uma redução muleta de ali para danos poder se também. sustentar. Isso. Vencer aquela ansiedade ali, aquela coisa daquela vontade de a pessoa não estar resistindo. Vamos chamar um cara aqui para poder falar um pouquinho disso também. Tem um cara aí chamado Breno, que nós chamamos Nobre. O Nobre é skateboarder, é um skatista de primeira, tem inclusive uma empresa que lida só com os artigos e acessórios para skate. E o Breno trabalha com redução de danos. Inclusive, ele é agente público municipal, trabalha aí na parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Tem um projetão. E o Breno tá aí, ó, chegou com a gente agora, vai dar uma contribuição. Ô, Breno, você tá bem escuro aí, velho. Cadê a luz? Cadê essa amiga? Olá, pessoal. É por causa do que eu tô na sala aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou bom? Aqui ficou bom? Aí melhorou. Aí. A gente tem que ver essa beleza toda aí, tatuada aí. Que isso, obrigado, Rachid. Cara. Olá, obrigado pessoal, aí tudo por ter bem? entrado aí, ó. Tô te vendo pedir pra entrar, ó. Deu na hora certa. Gente, pois é, a gente faz uma força, né? Um convite desse, a gente não recusa, bacana não. Aqui. Conta aí, como é que é a sua experiência aí com essa redução de danos, trabalhando com o pessoal que é drogadito. E o Fabiano acabou de pontuar aí que muitas vezes ouve a pessoa e fala, olha, eu tô aqui, velho, para poder ver se eu dou um tempo aqui na minha crise aqui, na abstinência, eu tô sem, eu tô limpo, e vamos bater um papo, quer dizer, o Breno só precisa dizer uma roda aí. de conversa com a gente lá. Já fez uma roda de conversa com a gente. Eu ia dizer, bacana demais. Eu ia dizer disso agora. Que eu fiz uma roda de conversa com o Fabiano. E engraçado que nessa roda de conversa teve dois usuários que participaram e rolou música, né, o Fabiano? Bacana. Rolou uma coisa bem legal, né? Rolou. Bom demais. Se tem música, tá bom. Teve música, teve conversa boa, conversa produtiva, conversa de arte, cultura, lazer, né, Fabiano? Foi muito legal mesmo. Aqui, mais ou menos minha experiência, né, é a realidade da rua, né, porque a gente atende as pessoas que estão em situação de rua mesmo, né, as pessoas mais vulneráveis. E o tempo da redução de danos é o tempo ali que a gente está trocando uma ideia, talvez a gente chega na cena de uso, o pessoal está usando ali uma cachaça, talvez uma outra droga, que a gente acaba, nesse meio tempo que a gente tem de conversa ali com eles, é o momento de estar reduzindo os danos, é o momento de estar fazendo uma escuta mais apurada para poder estar... É que minha filha está querendo... Aê, Tom! Essa é a Antonella. Essa é a Antonella. E aí, tipo assim... É um momento muito importante, porque o momento em que a pessoa deixa de usar para te escutar é um momento muito importante, porque para conseguir a droga na rua já é uma dificuldade. Imagina a pessoa estar em uso, você chegar e a pessoa dar um tempinho para conversar com você, falar de algumas coisas que gosta, talvez de alguma situação no passado que hoje ela enxerga que na rua não está fácil, que ela achava que era fácil antigamente, que hoje não é fácil. Então, são diversas situações aí que levam essas pessoas a estar na rua e estar fazendo uso de alguma substância para dar conta de ficar na rua. Exatamente. Né? Porque ficar na rua é muito cruel, é muito difícil. É muito difícil estar na rua, é muito difícil. Ô, Breno, só um tempinho aqui, falar para os nossos... Para quem está nos acompanhando aí, gente, se você quiser fazer pergunta, mandar mensagem, manda aí na perguntinha. Tem uma interrogaçãozinha aí no balãozinho aí embaixo, no Instagram, isso é novidade. A gente fecha os comentários para não ficar aqui no rosto das pessoas, mas você pode perguntar aqui, ó. Estão pintando conversa. Estou vendo muito coraçãozinho subindo aí.
Gena Leão. Ótimo. Não está podendo comentar? Não, acabei de falar, viu, Gena? Não pode não, porque senão os comentários ficam aqui na tela. Pode comentar através das perguntas e nós passamos aqui com o maior prazer, só para a gente poder ter aí todo mundo na tela inteirinho. Bacana? Eu gostaria só de dizer mais uma coisa, que vocês falaram da Arão Reis ali. A gente fez um evento, um campeonato de skate, que foi direcionado para crianças e adolescentes em situação de rua. Bacana. A gente teve um sucesso de ter 4 crianças e adolescentes que estavam em situação de rua que compareceram ao evento. E aí a gente conseguiu fornecer uns tênis, umas camisas, materiais de skate para eles estarem andando, porque a gente entende que o esporte é uma alternativa a ser seguida, né? Bacana. Uma alternativa a ser seguida. Inclusive, você tem uma empresa que trabalha com acessórios, não é isso? Você faz campeonatos, você promove disputas, não é isso? Sim, é a Purity Skateboard, quem quiser seguir aí no Instagram. Purity, e a gente Purity, tem... né? Purity. Um TY no final. Isso. Com TY no final. É pureza em inglês, né? Purity Skateboard. E aí... Isso mesmo. Bacana. E aí a gente tem um evento agora, dia 15/7, lá no Spot Culture, de frente ao Shopping Cidade, na Rua São Paulo. Aparece lá, vai ter lançamento de clipe, vai ser bem legal, vai ser bem legal mesmo. Já te falei antes aí, o Ponto Contra Ponto tá com você nessa jornada aí. A gente, inclusive, vai contribuir aí para uns brindes lá, valeu? Ótimo! Bom saber, que bom saber. Camiseta aí, Ponto Contra Ponto, com a Purity, para a gente poder divulgar o seu trabalho, bacana demais. Te agradeço. A Gena Leão tá comentando aqui, ó, perguntando se a Mariana tá fazendo arte em Brasília. Ela é maravilhosa, acompanha o trabalho dela aí pela rede social. Você está fazendo em Brasília. É do Circo Grock, é porque eu recebo muitas pessoas aqui do circo, né? Eu moro aqui numa chácara. Sim. E aí, assim, aqui o último ônibus passa 6h10 para me voltar do plano. Então, infelizmente, aqui eu não faço muita arte de rua, mas a Gena esteve aqui, ela e o marido dela foi de grandes inspirações, assim, eles são palhaços, né? Eles já estão com 20, 30 anos na estrada, são de Natal, moraram 15 anos no Suíço. Então, eu convidei ela para assistir a live. Eu vi o curso do marido dela até, estava procurando ela. E falou, palhaço, basta você querer ser palhaço, né? Igual você está vivo, que eu fui arte de rua. Claro que eu tive uma formação artística, com a dança, Mariana, iniciação teatral, mas é coragem. Eu sou. E vai. Sim. Nós vamos fazer um programa sobre circo. A gente já tem uma pauta aí. Mariana, calma, menina. Oi. Nós vamos fazer uma pauta só sobre o circo. A Gena já fica convidada aí com o marido. A gente vai ter uma pauta de circo. Eu tentei um contato até com o Marcos Frota, que ele teve aqui, e é um cara que a gente considera aí, um cara que é defensor do circo, voltou a carreira dele para o circo, a gente acha muito bacana, ele gosta muito de Belo Horizonte, e a gente vai tentar fazer com ele um programa, convidar a Gena aí com o marido também, falou? Me fala um pouquinho aí, ô Breno, a gente vai te pedir o esquema lá do dia 15, repete para a gente, é na Rua São Paulo, a partir de que horas? Dia 15, na Rua São Paulo, em frente ao Shopping Cidade, bem em frente mesmo. Chama Spot Culture, tá escrito lá na frente lá, é só chegar, não paga entrada, é só chegar para somar, vai ter... O horário vai ser de meio-dia às 8 horas da noite, de meio-dia às 20 horas. Vai ter campeonato de skate, então, trick, melhor manobra. Vai para poder descer a rampa ali? Não, é um espaço que é uma pista de skate. Já é uma pista fechada, indoor. Isso, é uma pista fechada de skate que a gente vai fazer esse evento e aí a gente está vendo se a gente consegue levar alguma criança adolescente que anda de skate para estar andando lá. Bacana. Mas aí a gente vai ter skatistas da região, né? Bons skatistas para fazer manobra boa, que vai ser premiado no final com uma festa e uma gravação de um clipe. Legal demais. Conta com a gente aí, valeu? Valeu, Rachid. Um abraço obrigado aí pra você, pelo convite. Valeu, Fabiano. Valeu, até mais. É isso aí. Mais novinho, agora como é que é mesmo? Mais novinho? É o Benjamin. É o Benjamin. Benjamin. Valeu, cara. Beijo pra você da cultura também. Você também da cultura. Obrigado. Obrigadão você. Até mais. Valeu, até mais. Olha, a Gena Leão tá falando que ela começou no circo do Marcos Frota. Olha como é que as coisas são, hein? E ela agora tem o próprio circo, né?
E o circo dela é o Circo Grock, né? Então, vou fazer aí a divulgação também do circo dela. Depois deixa aí no nosso comentário, Gema. Já está seguindo ponto contra ponto. Você que não segue ainda, siga aqui no perfil do Instagram, siga também lá no canal do YouTube, onde a gente deixa todos os episódios gravados, para a gente poder ter depois a oportunidade de aqueles que não assistiram pessoalmente ao vivo aqui, né, que possam assistir depois da gravação. Ok? Valeu, ô Nobre. Obrigado, hein, cara. E aqui estamos juntos lá. Mariana, conta pra gente aí das suas personagens. Você falou aí da sereia. Eu já te vejo nadando de vez em quando aí na Cafuringa, né? É Cafuringa, né? Aí, a Cafuringa. Na chácara. Te vejo nadando aí com a cauda de sereia. Mas você tem outros personagens. Uma coisa que chama atenção, é curioso pelo menos, são aquelas personagens que você tem da dança do ventre, da dança com a espada e etc. São representações que exigem ali a personagem talvez mais sensual, roupas de odaliscas, etc. E aí, sofre muito com cantada, com assédio? Como é que é isso aí? Como é que se lida com isso? Olha, por incrível que pareça, não tanto. Quando eu comecei na Feira Hippie, né? Eu comecei com figurino da dança do ventre, porque era o que eu tinha, né? Eu investia muito e eu já estava assim, eu já estava com 26 anos e só investi, apesar que eu tive assim, né? Um intervalo, eu comecei com 16 anos, fiz até os 20. Aí era mais mostra, eu nunca quis como ser professora, profissionalmente pensando assim, já desde adolescente, não, meu caminho vai ser esse para o resto da vida, né? Não, eu pensava como hobby. E aí eu comecei a fazer o curso de Direito, gostei de fazer o curso, mas quando eu fui fazer ali, eu fiz meu estágio na dívida ativa do Estado, aí eu vi muita turbulência, eu já estava nessa área muito criativa, e eu vi também que, falei assim, gente, eu sou muito simples, assim, claro, eu falo, eu sou complicada, mas, enfim, aí eu fui e voltei. Aí quando eu fui fazer arte de rua, eu fiz na Feira Hippie, porque meu companheiro, né, o Frank, ele trabalhava lá, então eu me sentia muita vontade, via você, eu fiquei 2 anos falando, vou fazer arte de rua, mas é muito pouco, perto, assim, do retorno, assim, de elogios, as senhoras, elas gostam de ir lá, porque tem o papelzinho também, né? Igual eu falo, agrega-se, eu trabalhei com esse livro aqui, A Arte da Sabedoria. Então, assim, 300 máximas para entender a natureza humana. Então, só de saber que tem um papelzinho, então, crianças adoram. Claro que tem uns inconvenientes, né? Eu, graças a Deus, eu tinha o meu companheiro sempre perto, que, assim, mas tivesse que não tava. E aí você também, a rua te protege, né? A rua, o lugar que mais te protege é a rua, porque você pode dar o grito, tá alguém aqui me importunando. Coisa que às vezes você tá ali contratada para um evento, às vezes eu até prefiro estar trabalhando como artista de rua, dependendo do cachê, se for uma coisa assim, pô, na arte ali é 5 reais de um, é R$1, é 50 centavos, é 20 reais, tem gente que põe 50, enfim, é uma coisa que você tem que ter aquela experiência para agradecer, entendeu? Porque realmente você pensa, eu vou me maquiar inteira, e que retorno que eu vou ter? Mas tem o retorno, porque as pessoas, assim, elas gostam de ver algo assim, né? Ela está passando um acontecimento, chama happening, é um movimento artístico, não é uma performance. É igual aquele flash mob, né? Que o pessoal começa a dançar no meio da rua. Então, é o happening. Você precisa do público para interagir. Também aquele dali é imprevisível. Às vezes você vai xingar, eu mesma não me aguentava. Entendeu? Aí depois eu aprendi, eu falei assim, eu pego minha caixinha, né? É tudo muito prático. Você pega a sua caixinha, ficava essa daqui de mensagem, ó, e ficava aqui o cofrinho. Então aqui eu dava mensagem, é muito simples, um coraçãozinho, aí colocava a espada na cabeça. Aí tinha gente que às vezes parava e ficava assim, ó, olhando horas. Aí eu falava assim, nossa, a pessoa não vai cansar porque queria te testar. Aí eu aprendi que eu podia pegar minha caixinha e sair, em vez de ficar brigando, ó, respeito o artista, ó, igual a Arraial da Ajuda. Foi lá que realmente eu fazia aquilo dali todos os dias. E às vezes eu fazia de tarde e de noite, porque tinha os turistas da CVC, né? E aí você tá ali, né? Você quer vencer. Eu fui pro litoral, falei assim, não, eu já tentei morar no litoral 2, 3 vezes, né? E lá, ou você é criativo, não
tem trabalho, né? Ou você tem uma renda, ou você tem, assim, claro, tem trabalho, mas é muito difícil conseguir. Então, o artista de rua, você tem aquela possibilidade. Não é que eu me sinto... às vezes você vendeu um colar, a pessoa vai, é 20 reais, é 30, mas na arte de rua você pagar 50 centavos, R$ 1, não dá nada, alguém vai lá, é 20 reais, enfim, se você sai com alguma coisa, não tem essa, não sai. Então te dá dignidade também, sabe? De você, assim, do seu trabalho, de uma coisa assim, pô, eu me preparei, apesar de ser um trabalho que eu vejo assim, é coragem, né? Igual o estatuísmo, é uma meditação em meio ao caos. Você fica ali parado. Apesar que eu não comecei parada, no começo eu colocava minha espada, eu não ficava muito tempo, aí eu começava a mexer, aí entregava o papelzinho sem a pessoa nem pedir. Então, assim, é livre também. Às vezes um cachê, ele te obriga. Eu vi até, foi o marido da Gena, eu fui ver como criar um número de circo, né, recentemente. E por aí, incrível que pareça, depois deles virem aqui, eles têm vários episódios no YouTube, e ele falou, palhaço, basta você querer ser. Claro que você não precisa aprender que é tanto de números. Vai ter 2, 3, você vai dominar bem. Né? A Gena, oi, Mariana, espera um pouquinho. A Gena está deixando aqui o contato, Circo Grock Internacional. Grock com Grock, Circo Grock Internacional. E tem o @Gena Leão também, para quem quiser segui-la lá, para conhecer mais o trabalho do circo e saber, inclusive, da programação das apresentações. Fabiano, me conta uma coisa. Você já atendeu algum artista de rua? Eu acho que não. Eu não. Talvez uma das pessoas que trabalham com a gente, psicólogas, talvez tenha atendido, mas eu não estou lembrado não de ter atendido. A não ser que era artista de rua e não me contou, né, durante o atendimento e trouxe outras questões, né? É verdade. É porque a gente, até com a experiência de Feira Hippie, a gente conviveu com muita gente ali durante anos, né? Anos. Literalmente. Quem não conhece o Raul, né? O Raul que faz uma performance de Raul Seixas completamente às avessas, anda com uma bicicletinha, tem roda, anda com um cachorrinho lá no coisa, ele aperta a buzina da bicicleta, o cachorro late, enfim, é o Raul. Raul é o Raul. Né? E ali ele ganha um churrasco, ele ganha uma cerveja, ganha uma graninha, a turma reúne e faz uma participação. Olha o Frank chegando aí. Fala, Frank. Apareceu aí, velho? Tranquilo? E aí, Nasci? Olha, bacana, eu tive uma experiência bacana. Eu contei aqui, estava contando que estive lá em Minas Novas, no final de semana, festa do Rosário, e lá eu escutei um dos maiores elogios para o programa Ponto Contra Ponto. Que a pessoa virou para mim e disse, olha, seu programa está tudo dando certo mesmo, muito bom. Você só leva pessoas amigas suas, né? E eu falei, poxa, esse foi o maior elogio que eu ganhei, porque de verdade, nós estamos aqui sempre entre amigos, e essa rede de amizade que eu fiz ao longo da minha vida é que me dá o prazer de poder ter várias pessoas trabalhando comigo hoje em todas as áreas. Por isso, cada programa tem uma peculiaridade, que é a gente falar com certa liberdade, com franqueza, conhecendo a realidade do outro. Estamos aqui com a Ana Maria Rodrigues, advogada aqui em Belo Horizonte também, direito ambiental, principalmente, trabalha com as holding familiares, já teve conosco aqui no programa, está dizendo, Fabiano, já teve algum caso de atendimento a pessoas com tendência de autoextermínio? Alguém que estava lá pensando em se matar, né? Algum acompanhamento ou retorno após o primeiro atendimento? Uma preocupação grave. Vários. Sim, com certeza. Geralmente a gente faz os encaminhamentos também, né, para a rede. Assim. A gente explica, fala dos lugares, né, dos equipamentos públicos, né, que as pessoas podem procurar. A gente às vezes encaminha muito para o CESAM, né. Tem muitos casos assim de sofrimento psíquico grave, assim, né, muitas pessoas com esquizofrenia. A gente atende pessoas que estão em delírio mesmo, e tem muitos casos assim, né? Tem muitos casos. E tem algum tipo de encaminhamento? Você consegue fazer encaminhamentos com a rede pública? Você tem alguma interação? Então, a gente não tem um encaminhamento formal e tudo, mas
às vezes eu pego o celular, mando um WhatsApp para alguém que eu conheço, até que trabalha também em algum equipamento. Sim. Faço uma ligação, explico, né? Às vezes eu até coloco na linha também para conversar. Aí eu aciono os amigos também, né? A gente aciona a rede de amigos também. É o que eu falei que é importante, sabe, Fabiano? Aqui o programa às vezes é aquilo, Rachid, às vezes a pessoa chega lá com essa ideação de autoextermínio e só de ouvir, de desabafar, né, de ser escutada, né, ali e de desabafar, ela, naquele momento, ela desiste, né? Ela não comete. Eu estou dizendo isso porque aqui, o ponto contra ponto, o objetivo justamente de levar informação, muitas vezes a gente recebe muito mais do que a gente traz, porque as pessoas às vezes nos procuram para se oferecer, para atender, para ajudar. Às vezes as pessoas nos procuram para serem ajudadas e a gente encaminha dentro dessa rede de amigos. Eu falava dessa nossa liberdade, né? Entre amigos é sempre bom. Quantos encaminhamentos eu já fiz para Dalcila, lá para vocês, aí para o consultório, né? De pessoas que às vezes estão numa angústia tal que não dá para poder contar com atendimento formal, é alguma coisa mesmo de telefone, é uma dica. O que eu faço agora? Porque a gente, no escritório de advocacia convencional, você recebe a pessoa com direito de família, como é a nossa área, eu, doutora Michele, doutora Zidneia, estou com 25 anos de direito de família, a gente recebe desde as pessoas mais humildes até as pessoas mais abastadas. E muitas vezes não tem esse recorte social do problema. O problema não tem idade, o problema não tem classe social, o problema, a angústia e a doença, sofrimento mental, chega para todo mundo, seja em forma de uma depressão, seja em forma de uma angústia, frustração amorosa, uma falência, uma pessoa que perde tudo da noite para o dia, uma perda de um ente muito querido, enfim. Quando a pessoa chega para resolver um problema de inventário, teve uma morte antes de alguém, e é importante o profissional da advocacia ouvi-la, sabendo que ela pode demandar um trabalho da psicologia, um trabalho do serviço social, e por isso nós temos que ter essa rede, e manter essa rede de amigos, não só do encaminhamento do aparelho público, como você falou, do equipamento público, mas também através das próprias amizades, o voluntariado, ou mesmo uma forma democrática de dar um acesso ao atendimento. Mariana, me conta aí uma coisa. Você falou aí de Porto Seguro, você falou de Brasília, Belo Horizonte, Feira Hippie, você teve em outros lugares, né? Como é que é essa correria aí? Pois é, né? Foram umas mudanças assim, bem, né, difíceis, né? Porque até que sair de Belo Horizonte para ir para o litoral foi uma escolha minha. E aí lá eu não fui nem para trabalhar como artista de rua. Aí não achava emprego e fui com acerto, né, da minha empresa, apesar que eu adoro. E também como uma forma também dessa carência, né, de você não ter de noite, você ter algo que fazer, né? Porque às vezes você saiu ali você não está ali numa aula, mas você também não quer uma academia, você também, se você for fazer um curso de dança, tudo assim, é claro, tem que pagar o que está certo, mas você também já criou uma formação que você fala assim, por que não ser o do fazer artístico? Não ser só uma consumidora? Sim. Fazer. Aí você vai e cria coragem, aí você fala assim, pô, vamos pelos mais simples, né? Igual a Feira Hippie. Eu via lá e falava assim, mas a pessoa, será que ela sai com dinheiro? Eu falei assim, gente, eu quero criar uma performance, uma cigana, será que eu vou oferecer flores, vou declamar uma poesia, mas eu não sou muito boa com fala, né? Assim... Cib, vou interrompê-la um pouquinho aqui. Na época, você lembra da época que eu trabalhava na Feira Hippie, né? Lembro. Barraca Tia Célia, eu montava barraca lá. Tinha 30 barracas que eu montava lá, Moreira. Eu era morador de rua. Eu morava na rua naquela época. Aí. Tipo assim, eu lembro de Moreira. Moreira morava na barraca do meu pai agora nos últimos anos. Moreira e o Diego, o filho dele. Como assim? Viu? O Diego. Ele e o Diego, filho dele, guardavam a barraca do meu pai agora nos últimos anos. Eu montava barraca para Moreira. Eu tinha 30 barracas lá. E naquela época eu morava na rua. Eu morava na rua, pois é. E era usuário de droga. Tipo assim, Mariana... Bacana, cara. Não, eu era noiado mesmo. Morava na rua, usuário de droga. Tipo assim, Mariana me dava força, entendeu? Me sair daquela. Não consegui sair até hoje, para te falar a verdade. Até hoje eu sou adicto.
tem mesmo recaída, mas assim, muito raro. Obrigado. Eu não gosto que fala, não. Pelo seu depoimento, cara. Obrigado pela sua coragem aí, ó. E é isso que a gente está fazendo aqui. Você viu o Breno falando ainda há pouco. Parabéns. Eu não tenho vergonha de falar, não. Parabéns mesmo. Sabe por quê? Isso só fortalece, cara. E aqui, olha, o Fabiano pode me corrigir se eu estiver errado aí, que eu sou advogado, mas sou professor de psicologia. A fala, ela tem uma forma de construir, cara. Falando que você vai elaborando e reforçando com você mesmo esse propósito bacana. E aquela coisa que o Breno fala, a redução de danos não é virar para você e te prometer aqui um lote na lua. Não, velho, você vai parar a droga aqui agora e está tudo bem. Não, é dizer que você tem condições de conviver, às vezes, com a própria dependência, mas você se prevenir de toda forma de dano. Você não causar dano a você e nem a outros. E o dano, ele é o dano. Isso, ele é o dano psíquico, ele é o dano psicológico, ele é o dano material, emocional. Igual foi com a arte de rua. Eu falava assim, pô, eu vou ter que me preparar até de noite para me estar ali apresentando. Então, assim, já era uma maneira também de não pensar numa cerveja, né? Essa aqui foi guerreira, viu? Essa foi guerreira. Ela trombou a... não é. E você também, tá de parabéns, bicho. A guerra é diária. É uma guerra diária. Pegou a barra na Bahia, deu conta. Parabéns, viu? Gratidão. Bacana, cara. Parabéns. Ô, Frank, muito obrigado aí, cara, pela sua contribuição. Ó, isso aí que valoriza o nosso trabalho aqui. Quer levar informação de gente de verdade. Aqui nós não temos fake news, não, velho. Bota palma pra vocês. Valeu, demais. Parabéns. Parabéns. Tamo junto aí, dando uma força. Dia 15, vão lá no evento do Breno lá. Você vê a galera lá, bicho. Trabalho muito bacana, muito sério, viu? Aí, vamos curtir lá. A gente viu na live, a gente adorou. Foi ótimo. Foi muito fortalecedor. E é isso também. Porque ali quando eu ia pra Feira Hippie, foi a que me convidava. Você lembra? Eu ia lá pra barraca do seu pai, né? Tá lá no céu. Né? E aí eu ficava assim, gente, eu não posso ficar só bebendo cerveja. Eu tenho que contribuir de alguma forma. E assim, é igual já teve gente na Bahia mesmo, que virava e falava assim, mas tem muita gente que critica vocês, porque parecia que era um dinheiro fácil. Eu falei assim, vou trazer meu portfólio, minha revista de todas as mostras de teatro, de apresentação de dança, porque se eu soubesse fazer salgado, eu estaria aí vendendo. Assim, sabe, a gente é o que a gente é. O artista, às vezes, ele é julgado. Ficou ali, não aguenta aquele zapitim. Meia hora ali pintado e saiu ali, porque... Né? A pessoa vê, às vezes, uma contribuição. Às vezes ela não consegue vender um colar. Eu tentei vender colar na Bahia, sair na praia. Realmente, era complicado. A arte de rua foi o caminho mais fácil dentro de todas as possibilidades para me viver na Bahia. Era um sonho. O que também trabalhar com arte de rua. Pô, eu desenvolvi as habilidades, assim. Aqui eu não trabalho, igual a Gena perguntou, porque eu moro aqui no núcleo rural, Lago Oeste, entendeu? Então, assim, o meu trabalho aqui é bem doméstico, coisa de criatividade com bambolê, o que me permite também desenvolver várias práticas circenses que eu não poderia desenvolver se eu morasse na Bahia, Belo Horizonte, a lira acrobática, o bambolê, porque às vezes eu tinha vergonha de ficar soltando um bambolê no meio de uma praça, na minha casa era apartamento, então é aquela coisa assim, você abraça o que você tem. Você não fica assim, eu podia, né? Não podia, não podia. Isso depois mesmo. Não. Fabiano, pegando esse gancho aí, me fala aí sobre o trabalho de psicologia na rua. Se, por outro lado, já que você não identificou artistas de rua, né? Mas eu acho que todo morador de rua é um grande artista, né? Porque o cara acaba sobrevivendo uma arte própria, apesar de ser uma arte dura. Mas me conta aí como é que você vê essa questão das pessoas que... Às vezes o Frank deu um depoimento muito bacana aí, quer dizer... Ele buscou ali no trabalho, aí teve um apoio emocional da companheira, aí teve o apoio social, porque também investindo, né, numa relação afetiva. Né? Como é que é essa construção aí? Dá uma dica pra gente aí. A gente está caminhando para o final do programa, como sempre é muito rápido, mas dá para dar uma pincelada aí ainda sobre isso. Fala aí, Fabiano. A pergunta, como seria a construção, o trabalho com essa construção público, da psicologia na rua, ela enxerga essas questões das relações amorosas, afetivas. Muitas vezes, como eu narro, eu tinha escritório no Barro Preto, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, e eu morei no Barro Preto. Então eu chegava de madrugada, dava aula até 10h30, parava no boteco em frente à casa, guardava o carro no estacionamento e tomava um golo lá. E ali eu encontrava muitas pessoas da rua, da noite,
E eu via muitas vezes debaixo do viaduto um casal, vi cenas maravilhosas. Um casal fazia a cabaninha lá com um carrinho de reciclagem e lá fazia o seu quartinho com um pano de chita. E muito interessante, uma vez passei, tinha um olheiro que ficava do lado de fora da barraquinha tomando uma garrafa de vinho lá, uma garrafa de vinho. Parei no sinal, ele até me ofereceu do vinho. Mas doutor, eu de gravata e tudo. Eu falei, não, obrigado. Tal. E eu vi a ética preservada ali, porque ele estava ali olhando para o casal ter o seu encontro íntimo ali na barraquinha, a salvo de descrição, a salvo de violência. Uma coisa maravilhosa de se narrar, né? Uma ética na rua, ali, e o casal se amando na praça com os animais. A rua é uma instituição, né, a Chide? E ela tem regras assim muito definidas mesmo. Tem uma ética da rua. E assim, até nos primeiros momentos que a gente foi para a praça, a gente chegou devagar, né, para escutar, né, esses sinais, escutar essa ética da rua, essas regras da rua, né? Eu esqueci que eu ia responder. Eu ia te falar algo sobre o uso. Não, mas não tem problema. É para falar dessa questão das relações afetivas com as pessoas na rua, né? Sim. Isso. Sim. Como é que elas impactam positivamente, né? O apoio da Mariana aí com o Frank, né? E outras pessoas. Tinha pessoas da rua que iam lá na minha caixinha contribuir. Tipo assim, você pensar assim, nossa, às vezes gente chique passa, finge que nem vê. Não que você pensa, né? Eu já vi assim, eu ia falar esse ponto. De pessoas idosas. Elas parecem que os filhos, às vezes, começam a ser pais deles. Entendeu? Foi uma cena uma vez marcante, várias, mas essa foi muito. A senhora estava com a filha e ela foi e falou assim, eu quero ir lá, filha. Não, mãe. Como se falasse com a criança, assim, não vai lá. E às vezes ela era provedora, ela estava proporcionando aquela viagem. E às vezes também não é julgando, porque às vezes também a gente é muito assim, né? Às vezes, com o próprio Frank, às vezes por ele ter trabalhado na rua, ter vivido muito em rua, às vezes você fala, ele quer comprar a paçoca. Eu falo, não, Frank, tipo assim, já é espontâneo. Então, assim, às vezes você também está naquele lado, assim, né, de, nossa, que legal, eu acho que a gente tem que ver tudo, não é prestigiar, mas também não recriminar. Mas a gente espontaneamente já fala assim, Mariana, ficou com vergonha de falar. Eu morei na rua 2 anos. 2 anos e pouquinho, não sei, 2, 3, 2, 6, 26. Ela fica com vergonha de falar. Não, fico não. Esse tempo que eu morei na rua, eu descobri muita gente boa que mora na rua. E tem também usuário de crack, essas coisas, tem muita gente ruim. Tipo uma oca, o pessoal mata por causa de um pedacinho de nada de pedra. E isso não sai nem jornal, não sai nem nada, o pessoal jogado ali no Rio Arrudas, entendeu? Ninguém fica sabendo, pô. Eu vi muita gente. Verdade. Vi algumas pessoas sendo mortas na rua, sendo jogadas dentro do rio ali no Arrudas, ali atrás, na Tereza Cristina, atrás da rodoviária ali. Isso não sai nada. Tipo assim, tem muita gente boa, um guardando, um protegendo o outro, mas tem muita gente ruim e matando por causa de besteira, por causa de droga, um pinguinho de droga, o pessoal mete a faca no outro, ou senão acontece muito suicídio, o pessoal como é que eu posso dizer? Usa excesso demais e atravessa uma avenida movimentada demais. Tipo ali a Cristiano Machado atravessa, é atropelado, morre ali. Verdade. Isso não sai, não vira notícia. Eu vivi isso ali. É uma morte invisível, né? Uma morte invisível. A morte invisível. A vida invisível e a morte invisível, né? É menos um para alguém, mas para a gente nunca é nada, né? Isso é muito triste, viu, Frank? Mas, assim, essa contribuição que você traz, ela só aumenta o nosso compromisso de fazer esses alertas que são o nosso programa, de que há vida na rua, inclusive, e vida em todos os sentidos. Tem muita coisa boa, tem gente ruim, tem gente que está lá por força da droga, está completamente desprovida de consciência, mata sem nem saber que matou e é morta sem saber que morreu. Né? É triste isso, né? Mano, eu conheci juiz, cara. Juiz, advogado, médico.
Entrou. Sim, eu conheci também. Se perderam. E nunca mais saiu. Já vi muitos casos, nós convivemos É com casos. estranho, é estranho. Eu vejo, muitas pessoas estão pelo vício, mas muitas pessoas também não conseguem conviver muito nesse conceito de casa, né? Verdade. Porque às vezes também a casa é muito turbulenta. Então Não, as pessoas assim, agora que você a começa família a simplificar. Vou finalizar aqui. Né? Vou A finalizar família aqui, ó. complexa, né? Mariana que me ajudou. Ela que me ajudou. Mas aqui, ó. Sair disso aí. O Frank Gomes, ele teve um luto da mãe dele na época. Valeu, Narciso. Fica com Deus, tudo de bom. Valeu, cara. Obrigado. Viu? E com Deus. Mariana, dá uma mensagem aí final, porque nós estamos chegando no final do programa. Fala uma mensagem rapidinho pra gente aí. Então, a mensagem é justamente essa, né? De vocês que, às vezes, a rua é um acolhimento. Você tem um CCBB, você tem um Palácio das Artes, você tem ali, assim, cinemas gratuitos. É a minha experiência em BH. Então, por mais que às vezes a pessoa fala assim, mas nas ruas só tem drogas, nas ruas, assim, as pessoas estão ali, elas estão abertas a álcool, mas não, muitos moradores frequentam também Palácio das Artes. Eu acho que é um dos lugares, assim, que você vê muito, CCBB, você usa o banheiro. E aí também você tem que dar uma oportunidade dessas pessoas viverem bem, igual um primo meu, Tomás, filho da minha tia Jaqueline, falou assim, esse conceito de casa, ele é por agora. Antigamente as pessoas, assim, eram ciganos, nômades. Então, verdade, é verdade. É uma coisa da civilização, uma coisa da civilização. Pode dar um banheiro, um papel higiênico, um mínimo de dignidade, igual um lazer. Você vai curtir um lazer, uma festa. Você tem que ter um banheiro, porque você quer estar lá. Você não parece que você tem casa. Você quer estar lá. Bacana. Obrigado, querido. Vou passar uma mensagem aqui, ó, dos meus papeizinhos, né? Por favor. Antecipadamente, planeje o amanhã. É a mais importante das previdências. Quem se previne não passa apuros e está mais preparado para lidar com os contratempos. Então, é bem isso também da arte de rua. Você está lidando ali com a sua sobrevivência, né? Apesar que eu fui para me expressar artisticamente, mas depois lá na Bahia é aquela coisa assim, sua profissão, eu tinha ali, eu conseguia pagar tudo, né? Tranquilo. Sem esporte não chovia, né? A chuva... Mas assim mesmo. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Gratidão. Fabiano, me dá uma mensagem aí para a turma aí de saideira e a gente se vê depois. Diga lá. Então, fazer o convite, quem quiser colar lá com a gente, né? Seja psicólogo para atender. A gente também faz, às vezes, algumas rodas de conversa. A gente já fez exposição de fotografia também na praça. Então, assim, quem faz a arte aí, quiser colar para a gente pensar em algumas intervenções juntas. Porque a proposta é ocupar a rua, porque a rua é nossa. Vamos ocupar a rua. Isso, adoro. Então aí o seu é Psicologia na Rua BH. Isso, Psicologia na Rua BH. Coletivo Psicologia. Bacana, então. E a Mariana está aí no Serei Mari. Porque eu falei, eu tenho que criar eu tô assim, esse número na mala da sereia, mandei até pro festival. Muito bem. Tem até o festival de Minas Novas, os fãs aí de Minas Novas. Bacana. E aí eu mandei 4 projetos. Um da ecologia. O pessoal vai conhecer o trabalho de vocês aí. Obrigado aos dois. Obrigado. Ficamos aí para a próxima. Obrigado ao Breno, a turma que participou. Muito obrigado. Viu? Gratidão. Até o próximo Contraponto, gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Beijo. Valeu, tchau. Beijo.